Olá, sou o professor Rogério Malheiros, sou professor de História efetivo da Rede Estadual de Ensino. Atualmente estou coordenador regional administrativo da DRE Parauapebas e fui convidado pela equipe de formação e pelo nosso coordenador regional pedagógico, professor Frank, para contribuir com vocês sobre o debate dessa nova matriz curricular, onde está previsto os percursos de aprofundamento, certo? E aí nós vamos dialogar sobre o percurso de aprofundamento de ciências humanas, certo? Eu sou professor, como eu falei, efetivo da rede estadual, professor de História, sou mestre em Educação pela Universidade Federal, onde também fiz minha graduação em bacharelado e licenciatura plena em História, fiz também aperfeiçoamento em Gestão de Políticas Públicas, em Gênero e Raça, fiz posteriormente também as especializações em Educação Especial Inclusiva, especialização em Gestão, Orientação, Supervisão Educacional na Faculdade Tapajós, e estou aqui para nós dialogarmos sobre esse novo componente curricular, que é o percurso de aprofundamento de Ciências Humanas e Sociais Aplicadas, certo? Então vamos lá. Bem, gente, nós vamos dialogar sobre esse percurso de aprofundamento em Ciências Humanas e Sociais Aplicadas. Inclusive, nós temos que falar sobre essa nova matriz, esse novo desenho curricular que a SEDUC aprovou no final do ano passado. E é justamente esse novo desenho que traz esses percursos de aprofundamento, né? E aí nós vamos tratar especificamente sobre ciências humanas e sociais aplicadas, tá bom? E aí, esse percurso ele é interessante porque ele vai abranger as nossas áreas de ciências humanas, tanto a geografia, quanto a história, quanto a sociologia, quanto a filosofia, e são áreas que vão, na verdade, são temáticas que nós vamos trabalhar nesse percurso de aprofundamento, que eles são transversais, né? Que eles perpassam por todas essas áreas do conhecimento. E é importante nós termos em mente isso, porque nós vamos trabalhar com a interdisciplinaridade, com a transdisciplinaridade, e aí essas questões precisam estar diretamente relacionadas ao nosso fazer pedagógico no nosso dia a dia, nesse ano letivo de 2026, certo? Então, nós vamos iniciar esse ano letivo, agora o primeiro semestre, nós vamos trabalhar com essas questões e existe o caderno de orientação, é justamente esse caderno de orientação que nós vamos estar trabalhando hoje, e esse caderno ele traz duas propostas de projetos, e esses projetos eles trazem temáticas específicas, mas temáticas que são transversais, que todos nós, professores de áreas, tanto de história, quanto de geografia, quanto de filosofia, quanto de sociologia, vão ter esse parâmetro para poder pensar temáticas direcionadas, inclusive, à realidade concreta de cada cidade, de cada escola, tá? E de cada educando, certo? Então, vamos dar início aqui à nossa apresentação, trazendo, tá, esses percursos de aprofundamento, tanto de ciência da natureza, quanto de ciências humanas e sociais aplicadas, quanto de linguagem, quanto de matemática, mas eu quero chamar a atenção a uma questão importante, que no caso do nosso percurso de aprofundamento, né, de ciências humanas e sociais aplicadas, ele está presente, tá, no primeiro ano do ensino médio. Então, nós temos que justamente pensar isso, que são alunos que estão chegando no ensino médio, são alunos que até ano passado estavam no ensino fundamental, então vão ter um período de adequação a esta nova fase do processo acadêmico deles, no caso da educação básica, certo? Então, é a nossa última fase da educação básica, é esta do ensino médio. Inclusive, chamar a atenção que desde 2023 nós tivemos o início do ciclo da juventude, tá? Que o nosso ensino médio hoje, né, ele é ciclo. Então, o ciclo da juventude ele está diretamente relacionado a essa perspectiva de que nós estamos em um processo de construção de conhecimento junto aos nossos estudantes educandos, certo? Então, eles têm 3 anos para essa consolidação de conhecimentos, de produção de conhecimento,
tá? E de tornar esses conhecimentos significativos para a vida deles, certo? Bem, vamos dar continuidade aqui. Esses percursos de aprofundamento, eles possuem eixos estruturantes. E aí nós vamos ter 4 eixos estruturantes. O primeiro deles vai ser o método. Nós sabemos que todo conhecimento científico, que é o conhecimento que nós estamos trabalhando, que é o conhecimento acadêmico, tá? Ele perpassa por uma produção a partir de um método específico, certo? Então nós precisamos ter consciência que esses percursos de aprofundamento, eles também são projetos que nós estamos em fase de execução direta em sala de aula, certo? Então, o método que nós vamos escolher para este processo, processo de ensino-aprendizagem, processo de consolidação de conhecimentos, processo de construção de conhecimento, ele requer um método. E aí, o nosso segundo eixo estruturante seria justamente esse processo de mediação e intervenção sociocultural, certo? Então, essa mediação nós temos que ter em mente também que nós somos professores mediadores do conhecimento e que o conhecimento está aí, está para ser acessado por qualquer um de nós e qualquer educando, qualquer estudante, certo? E aí, o terceiro eixo estruturante vai ser o de inovação e intervenção tecnológica. Aí eu quero lembrar para vocês que o Estado, a rede estadual de ensino, se reestruturou nesse processo de acesso à tecnologia, as TICs, tecnologia de informação e comunicação, porque a SEDUC disponibilizou para todas as escolas do estado do Pará, tá, Chromebooks para que os alunos tivessem acesso, tá, à internet por meio deste Chromebook. O processo de ensino e aprendizagem também mediado por meio da tecnologia da informação. Então, todas as escolas possuem um gabinete com 36 Chromebooks que poderão ser utilizados nesses projetos do nosso percurso de aprofundamento de ciências humanas e sociais aplicadas, certo? E, além do Chromebook, a SEDUC também investiu na antena Starlink. Então, todas as escolas do estado do Pará possuem uma antena Starlink para garantir o acesso à internet a todos os estudantes, certo? Além da Starlink, nós temos também, tá, os recursos provenientes do PDDE federal, que garante, que é justamente o programa Escola Conectada, que garante uma verba anual para garantir equipamento para a escola e também acesso à internet. Então, vejam que tem meios para nós promovermos esse processo de inserção tecnológica dos nossos estudantes neste processo também de projeto específico das ciências, no caso dos percursos de aprofundamento, tanto de ciências humanas e sociais aplicadas, quanto de ciências da natureza, quanto de linguagem, quanto de matemática, certo? E o nosso quarto eixo estruturante, ele está relacionado ao mundo do trabalho e transformação social, certo? É interessante nós suscitarmos em sala de aula com os nossos alunos, promovermos esse debate de que nós não estamos desconectados. Nós vivemos em uma engrenagem social que todos nós estamos envolvidos. Então, o mundo do trabalho, inclusive esse processo de escolarização, ele está pensando nesse mundo do trabalho também. Vejam que o currículo ele é um espaço de disputa. O mercado disputa o currículo. Por que vocês acham, por exemplo, que o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Parauapebas está mais voltado às questões técnicas e da mineração? Porque ele está direcionado ali à empresa multinacional que está aqui atuando e que precisa dessa mão de obra barata aqui por meio do curso técnico. Então, eles precisam entender isso também, que o mundo do trabalho está diretamente relacionado à nossa vida concreta, social, mas que nós temos também o processo de transformação social e que nós somos seres sociais históricos, tá? Inclusive que todas as mudanças, todos os direitos, inclusive os direitos trabalhistas,
são frutos de movimentos sociais, certo? Então, percebam isso, que nós precisamos também trabalhar essas temáticas específicas para que esses alunos entendam que eles não estão desconectados, não estão desconectados dessa vida material concreta que nós temos, essa dinâmica social, econômica que nós temos no nosso dia a dia, seja esse aluno de Parauapebas, seja esse aluno de Canaã dos Carajás, seja esse aluno de Corionópolis ou Eldorado, e sempre nós levarmos em consideração as especificidades destes territórios, tá? Porque nós temos que considerar que cada escola é diferente, que cada aluno são diferentes, né? Nossos alunos são diferentes, né? Que as comunidades em que esse espaço escolar está inserido, ele também é diferente. Então, nós temos que levar em consideração tudo isso, tá? E para nós pensarmos estes projetos, é preciso também pensar a realidade concreta dos nossos educandos, tá? E pensar também a particularidade, a individualidade deles, né, de cada um. Então, esses são os nossos 4 eixos estruturantes para os nossos 2 projetos que estão propostos nestes cadernos de orientação, tá? No caso do nosso específico de Ciências Humanas e Sociais Aplicadas. Aí, eu vou passar aqui para uma ideia que nós temos justamente no caderno de orientação do que seria, certo, este eixo, tá? Esses eixos, e também a questão relacionada a o que é essa área de aprofundamento, né? Como eu disse inicialmente, a SEDUC faz essa alteração, por meio do Conselho Estadual de Educação, essa aprovação desse novo desenho curricular, em que traz essa carga horária direcionada para o aprofundamento dessas áreas específicas, das áreas específicas, no caso, das ciências humanas, sociais aplicadas, da matemática, da linguagem e da ciência da natureza, certo? Então, o que seria, tá? Essa unidade curricular tem justamente o objetivo de permitir essas vivências práticas, tá? Nos nossos componentes curriculares das grandes áreas. No nosso caso, da matemática, da geografia, da sociologia e da filosofia. Lembrem que eu falei para vocês que as nossas temáticas, elas são temáticas transversais, que vão perpassar por todas essas áreas do conhecimento, certo? E também que os nossos alunos entendam que o conhecimento ele não é estanque, ele não está pronto, ele não está acabado, ele está em todo momento, ele é dinâmico, né? Ele está em todo momento, ele está em processo de transformação, de novas perspectivas, inclusive de pesquisa, de conhecimento, de método, enfim. Então nós temos também que trabalhar, porque nós, além de preparar para o mundo do trabalho, né, essa educação básica também está preparando os nossos alunos para o ensino superior, certo? E aí nós sabemos também que não é para todos, nós não temos vaga para todos no ensino superior, então uma parte vai seguir esse caminho, mas uma parte vai ficar só no ensino médio, né? E nós professores, ter consciência disso, né? Geralmente a gente tem essa perspectiva de querer nivelar os nossos alunos em um patamar que alto, né? Eu falo isso pela minha própria prática, tá? A gente tende a querer nivelar os alunos, tá? Que eles alcancem um teto aqui para nós, inclusive, avaliarmos neste processo de ensino e aprendizagem, né? Mas nós temos que considerar as especificidades, as individualidades desses alunos, certo? E qual a metodologia central deste processo aqui, desses percursos de aprofundamento? Seria justamente o processo da interdisciplinaridade, de projetos integradores, tá? Que essas áreas do conhecimento consigam dialogar, certo? Para que a gente possa promover um projeto de aprofundamento que atenda aos interesses dos educandos, que se torne interessante, certo? Então, que o aluno deixe de ser apenas um ouvinte. Nós estamos trabalhando para o protagonismo juvenil. É justamente quando eu falei para vocês, quando nós percebermos que o aluno também perceber, tá? Que ele tem um conhecimento na palma da mão dele,
certo? Isso é protagonismo dele, buscar este conhecimento. Então, nós vamos alcançar o nosso objetivo com esses percursos de aprofundamento, porque nós precisamos dizer para ele que o conhecimento está aí, inclusive o processo de orientação. Né? Vejam que nós chamamos a atenção de um dos eixos, que é o professor mediador. Nós precisamos colocar para o aluno que o conhecimento está aí e que ele pode acessar este conhecimento, tá? E que ele deixe, né? A gente vai perceber, na verdade nós percebemos isso no nosso dia a dia, que os alunos dedicam muito tempo às redes sociais e deixam de lado os conhecimentos de fato interessantes que são relevantes para a vida social dele, né? E aí nós precisamos também fazer uma intervenção quanto a isso, né? E aí esse é o nosso papel de mediador, inclusive mostrar para esse aluno, as possibilidades de conhecimento, as possibilidades de fontes e de fontes que sejam confiáveis, né? Porque a internet ela é um mundo, né? Ela tem de tudo, com conhecimentos confiáveis e não confiáveis. Então é preciso também mostrar esse caminho confiável da fonte para esses nossos alunos, certo? Bem, dando continuidade, vamos falar do projeto número um, certo? Esse projeto número um, ele é de tecnologia, globalização e trabalho. Vejam que é uma temática, é um projeto que está diretamente relacionado às nossas áreas de atuação das ciências humanas e sociais aplicadas. Veja que o nosso debate de tecnologia, o debate de globalização, extremamente importante, e o trabalho, a historicidade do trabalho, né, a historicidade da globalização, porque a globalização não é um movimento recente. Né? Se nós olharmos para a história, o próprio processo das grandes navegações, ele é um processo também que nós podemos considerar como globalização, porque é quando praticamente as sociedades europeia, indígenas, africana, asiática, vão ter contato uma com a outra, inclusive, certo? Então, nós vamos trabalhar nessa perspectiva da historicidade deste processo, tá? Da globalização, do trabalho, inclusive o eixo trabalho, ele é um eixo muito importante. Se nós olharmos para o Enem, todas as edições do Enem nós temos questões relacionadas ao mundo do trabalho, todas, sem exceção, tá? Porque vejam que ele está diretamente relacionado a nós e o trabalho ele tem uma historicidade. Nós temos também que lembrar que o Brasil, né, esteve até pouco tempo numa ideia de um trabalho escravocrata, né, em que se sustentou, né, a economia de um país inteiro num trabalho escravo e que até hoje nós temos resquícios disso, né? Inclusive da questão relacionada ao trabalho manual. Então, isso também é um tema que nós precisamos debater neste processo de aprofundamento, certo? A questão do trabalho, e inclusive dos direitos trabalhistas, né? Que isso também é muito importante para a vida social dos alunos, né? Porque pensar que o direito foi uma concessão de governos, isso não é verdade. Nós precisamos olhar para a história e ver como foram os movimentos sociais de trabalhadores que lutaram por esses direitos, certo? Então, o direito está aí, inclusive pode ser retirado se a sociedade não se mobilizar. E os nossos alunos precisam compreender este processo também. Tá? Então, esse projeto número um, essa proposta de projeto número um, que é o de tecnologia, globalização e trabalho, ele é fundamental para esta vida concreta dos estudantes. Certo? E qual é o objetivo deste projeto número um? É compreender as novas formas de trabalho. E aí colocamos aqui como exemplo, por exemplo, esse movimento de uberização. Até recentemente, nós vamos perceber que quando não se tem vagas de emprego, inclusive com pessoas que estão já com graduação, com pós-graduação, que não têm acesso ao mercado de trabalho, né, eles acabam procurando meios para poder entrar nesse mercado. E a uberização ela é uma dessas formas e que está presente na nossa sociedade. Né? O próprio aluno pode se ver nisso, pode ter um familiar neste caso. Né? Então, é preciso a gente apontar esses casos para que o próprio aluno se sinta nesse processo também, tá? Para que torne esse debate
significativo para ele, tá? Que ele se enxergue nesse debate. Tá? E aí, outra questão é os impactos das tecnologias neste processo. E aí nós vamos ter a inteligência artificial, que está muito forte neste momento, a indústria 4.0, na vida concreta, cotidiana desses estudantes. E aí, eu vou lembrar mais uma vez que nós estamos trabalhando com turmas de primeiro ano do ensino médio. Então, nós temos que ir também de acordo, devagar com essas questões para que eles tenham, né, esse desenvolvimento, né, desse debate e acompanhar este debate. Inclusive, é importante nós pesquisarmos, irmos buscar fontes, inclusive material, para que eles vejam a concretude desse debate nessa nossa vida social contemporânea. Certo? Então, nós vamos mostrar para eles, inclusive suscitar que eles mesmos apontem esses problemas sociais cotidianos que nós temos em função dessas questões previstas nesse projeto número 1, que é a tecnologia, a globalização e o trabalho. Certo? Aí, dando continuidade, nós vamos mostrar aqui o passo a passo, e esse passo a passo está lá no material. Vocês podem consultar a qualquer momento que vocês precisarem. A equipe de formação da DRE, eu creio até que já socializou com as escolas vão socializar com vocês, professores, para que a gente possa desenvolver um trabalho profícuo relacionado a essa nossa disciplina de esse nosso componente curricular de percurso de aprofundamento em ciências humanas e sociais aplicadas. Então, a fase número 1 desse projeto número 1 seria justamente a problematização e contextualização local, certo? Nós temos que entender, né, que o aluno precisa também entender que ele não está isolado, ele não está dissociado do mundo. Nós estamos em um mundo globalizado que qualquer coisa, por exemplo, essa guerra que está ocorrendo no Oriente, ela impacta também. A gente pensa que nós não temos nada a ver, nós estamos na América, né, estamos seguros, né, entre aspas, mas que ela reflete também aqui né, no nosso território, né, seja no processo de migração em massa dessas pessoas que vivem nessas áreas, que estão procurando outras zonas para viver, né, procurando melhoria, procurando paz, né, enfim, mas que ele entenda isso, que nós não estamos dissociados, né? Que essa nossa realidade concreta, específica, tá, do nosso município aqui de Parauapebas, de Canaã dos Carajás, de Florianópolis, de Eldorado, ela não está isolada, certo? Ela recebe, sim, influência desse movimento político, econômico, social, nacional, internacional, certo? Então, é preciso também nós contextualizarmos isso, né? E aí esses problemas, pensado da globalização, nas tecnologias, no mundo do trabalho, eles vão ser suscitados a partir dessa perspectiva, de que nós não estamos isolados. Claro que nós temos as nossas questões, nossos problemas específicos em cada território, tá? E aí isso tudo nós vamos trabalhar junto com os nossos alunos. Eu não preciso falar aqui, já que todos nós somos formados em ciências humanas, que o nosso trabalho é justamente esse, né? É problematizar, né? E aí eu vou falar especificamente para os nossos professores de filosofia, né? O problema está aí e nós vamos debater esse problema e vamos também analisar as diversas perspectivas relacionadas a este problema, certo? E aí a fase 2 seria justamente o quê? A pesquisa e a organização deste projeto. Os materiais que nós vamos utilizar, né? As fontes que nós vamos utilizar, as referências, e aí que entra também aquele processo de mediação, que é um dos nosso segundo eixo norteador desses projetos, que também desses percursos de aprofundamento nas áreas, tá? E esse trabalho de organização, ele é um trabalho em equipe. Nós vamos também colocar, nós estamos trabalhando com empoderamento juvenil, então nós vamos dar responsabilidade também para os nossos alunos. E nós vamos trabalhar com esse processo de mediação. Essa fase 3 do projeto seria o estudo profundo e socialização, né? Aí nós vamos fazer o debate em si, em sala de aula, usar as fontes, né? Utilizar o método que nós escolhemos para isso,
E vamos também procurar um meio de socialização, porque, gente, conhecimento a gente produz, e depois nós vamos socializar. Isso é uma das características, é um dos princípios da ciência, né? A socialização, a forma que você vai levar esse conhecimento ao público. Por isso também que a nossa defesa de TCC, de tese, de dissertação, ela é pública, porque o conhecimento, ele é público, certo? Então, nós precisamos também, nessa terceira fase, criar meios, né? Um seminário, um processo, uma feira, que nós vamos apresentar, levar os nossos estudantes a socializar esses conhecimentos debatidos durante esse processo para a comunidade. E aí, dando continuidade a essa questão relacionada ao nosso caderno orientador, nós temos o projeto, a proposta de projeto número 2, tá? Que são temas extremamente relevantes, que são os direitos humanos, inclusive direitos humanos muito contestados ultimamente, né? A justiça social e a cidadania são os temas norteadores desse projeto número 2. Tá? E qual o objetivo desse projeto número 2? Fortalecer a compreensão das lutas históricas por dignidade e o reconhecimento de grupos invisibilizados. E aí nós vamos chamar a atenção para alguns grupos, como os indígenas, os quilombolas, as mulheres, os PCDs, os LGBTs, enfim, nós temos várias minorias, as ditas minorias, que estão neste processo desse levante relacionado à ideia de direitos humanos. E aí, a contextualização histórica ela é fundamental neste processo, porque, por exemplo, direitos humanos não está relacionado a um debate que iniciou pós Primeira Guerra Mundial. Né? Esse debate dos direitos humanos ele retoma o processo da Revolução Francesa, o movimento iluminista, que já vinham debatendo sobre isso também, né? Justiça social, cidadania em si, né? Se nós formos debater a ideia de cidadão, a ideia de cidadania, ela remonta à Grécia Antiga, né? Então, são temas extremamente relevantes para a nossa sociedade atual e que são passíveis de bons debates e de bons, vamos dizer assim, de boas pesquisas relacionadas a esses temas específicos, principalmente quando a gente vai falar dessas chamadas minorias, né? Os indígenas, os quilombolas, as mulheres, os PCDs, os LGBTs. E aí a metodologia sugerida, nesse caderno orientador seria uma aprendizagem por pares. Então, a questão dessa metodologia também é algo que é escolha do próprio professor. Né? Vocês vão escolher esse processo metodológico de desenvolvimento dessas temáticas junto a essas turmas. Certo? E aí o passo a passo metodológico, ele se assemelha ao passo a passo metodológico do projeto número 1, né, que vamos ter essa primeira fase de planejamento, aí nós vamos ter esse processo de estudo do contexto histórico, o que levou, o que motivou essa ideia de direitos humanos pós-Segunda Guerra Mundial, mas, como eu falei para vocês, nós temos que retomar o debate que já vinham sendo feito pelo movimento iluminista, durante o processo da Revolução Francesa em si, certo? E aí nós vamos ter a segunda fase, que é a fase de preparação, que seria a aplicação de testes, leitura de documentos, leitura de fontes, né? Que aí nós vamos entra o processo, né, daquele eixo temático de que nós somos mediadores deste processo. Então, conduzir esse processo de pesquisa com os alunos, com a utilização de ferramentas necessárias para isso, como eu citei inicialmente, os Chromebooks, o smartphone, enfim, que podem se tornar ferramentas deste processo de execução deste projeto que está presente nessa cartilha. Tá? E a fase crítica seria a aplicação, e aí chamar mais uma vez a atenção que nós precisamos encontrar meios de socialização, e aí até já dizer para vocês que, por exemplo, a OAB, né, a Ordem dos Advogados do Brasil, ela possui um grupo que é destinado justamente a este processo de educação e que eles estão à disposição nossa, das escolas,
que precisa só apenas de um ofício convidando eles para participar deste momento, que eles vão, eles mandam representantes, mandam advogados, que é importante, inclusive, para trazer este profissional que é da área do direito para debater esses temas tão importantes, tão relevantes e tão atuais na nossa sociedade, certo? Então, a gente pode criar meios de socialização deste conhecimento produzido pelos nossos alunos, certo? E aí, nós vamos falar sobre avaliação. Eu queria chamar a atenção de uma questão muito importante, que é o aspecto qualitativo. Gente, o aspecto qualitativo, ele precisa, ele deve sobressair sobre os aspectos quantitativos, certo? Gente, nós temos alunos que possuem habilidades diferenciadas, e eu não posso querer padronizar esse processo avaliativo. Ele precisa ser um processo avaliativo que seja dinâmico, tá? E que ele não seja estanque, que ele não seja uma prova. Eu não vou passar uma prova para avaliar esses alunos, inclusive chamando a atenção que a avaliação nos percursos de aprofundamento ela é conceitual. Ou ela vai ser A, vai ser B, vai ser C, vai ser D, que estão relacionados àqueles conceitos. Quem fez a Universidade Federal do Pará sabe que a nossa avaliação também era conceitual, né? Era excelente, bom, regular ou insuficiente. E é justamente esta lógica que no processo avaliativo está presente nos nossos percursos de aprofundamento, certo? E aí essa avaliação ela precisa ser contínua e ela precisa também levar em consideração as habilidades diferenciadas dos nossos alunos. Eu tenho um exemplo quando eu trabalhava no ensino fundamental, na quarta etapa, né, na verdade, quarta etapa não, no quarto ciclo do ensino fundamental, eu tinha um aluno no oitavo ano que ele não fazia quase nada, ele não produzia quase nada. E aí nós criamos um projeto do boi, que a gente chamava de Boi Pebinha. Era eu, professor de História, o professor de Arte e o professor de Educação Física. Os nossos alunos foram quem construíram o boi. Claro que o professor de Arte ele montou a estrutura do boi, mas o restante, tudo foram os alunos que fizeram. E tinha um aluno, justamente esse aluno em específico, que não produzia quase nada durante as aulas, ele se envolveu de tal forma neste projeto, que não tinha como tu não avaliar ele com um conceito excelente, porque inclusive, olha, ele criou, ele escreveu, ele compôs uma toada de boi, ele compôs a toada do boi Pebinha, Então veja a capacidade dele. Então, como é que a gente vai avaliar ele como insuficiente no processo de atividades específicas daquele conhecimento específico também, se ele demonstrou uma capacidade excelente, de produção textual, de produção de uma toada, de uma música. Inclusive, ele cantava a música. Então, vejam que as habilidades são diferenciadas, e como eu disse inicialmente, os nossos alunos são diferentes e nós precisamos levar em consideração essas diferenças, a subjetividade, certo? Então, nós temos que levar em consideração a subjetividade humana e cada aluno é um aluno. Então, eu não posso ter essa ideia, eu falo justamente isso porque eu já fui assim também, de querer padronizar as nossas turmas, de querer que eles tenham o mesmo desempenho. São pessoas diferentes e eles têm um desempenho diferentes também, certo? Então, nós precisamos ter em mente para poder fazer uma avaliação que, de fato, consiga alcançar esses alunos. E aí nós vamos ter as rubricas, certo? Essas rubricas, elas estão presentes ali no nosso caderno de orientação das Ciências Humanas e Sociais Aplicadas, mas eles estão presentes também no CIGEP, tá? O CIGEP, ele vai ser muito importante porque é ele quem vai cadastrar, na verdade é no CIGEP que nós vamos cadastrar o nosso percurso de aprofundamento em ciências humanas e sociais aplicadas ou qualquer outro percurso de aprofundamento, certo? Nesse nosso caderno orientador, ele tem esse cronograma de atividade que também é importante para nós termos um modelo, para a gente construir o nosso projeto, certo?
E aí, nesse projeto, nesse processo também que eu falei anteriormente de cadastramento do nosso projeto, do nosso percurso de aprofundamento, porque é mediante a este cadastro que vocês vão ter acesso, tá, lá no DED, no Diário Online, para lançar o conceito dos alunos, somente mediante o cadastro desse projeto. Então, quem é que vai cadastrar esse projeto? Vocês, junto com a gestão da escola no CIGEP. Quem é essa gestão da escola? Principalmente o vice-diretor pedagógico ou mesmo o diretor da escola, certo? São eles que vocês vão procurar. E aí também nesse caderno, além do que eu já demonstrei aqui para vocês, o banco de rubricas que tem nesse caderno orientador, nós temos também uma proposta de cronograma de atividades que vocês podem utilizar para a elaboração deste projeto. Nós temos também a questão das habilidades e objetivos do conhecimento presentes na BNCC, que já estão aqui também, que vocês podem utilizar para fundamentar o projeto de vocês, certo? E até direcioná-lo também. E aí nós temos também nesse caderno essa sugestão de roteiro, tá? De atividades, tá? Questões metodológicas, enfim, o processo avaliativo, o cronograma, as referências também estão presentes nessa sugestão de roteiro, né, para ambos os projetos. E aí nós temos justamente a integração, que esse é o grande objetivo de um processo, de um projeto integrador, tá? Que envolva, tá, esses nossos conhecimentos específicos de história, de geografia, de sociologia, de filosofia, e que eles estejam presentes, tá, nesse processo de desenvolvimento deste projeto, tá? E aí a escolha do projeto, como eu falei para vocês, ela deve ser feita e desenvolvida, elaborada e desenvolvida e cadastrada, né? Cadastrada no CIGEP. Como eu falei anteriormente, para cadastrar vocês precisam procurar a gestão da escola, o vice-diretor pedagógico ou o diretor para proceder com o cadastramento dessa disciplina, desse projeto no CIGEP e somente mediante ao cadastro do projeto é que vocês vão ter acesso no CIGEP para lançar os conceitos, certo? Isso é muito importante, tá? Porque a gente não vai deixar acumular esse trabalho para o final do ano, certo? E aí, os passos e planejamento, tarefa, o que é tarefa do professor? Ler o roteiro, justamente esse caderno orientador que a equipe de formação vai disponibilizar para todos vocês, tem no site da SEDUC, inclusive, ler esse caderno, ler os apêndices, enfim, utilizar os recursos que nós temos disponível nas escolas, os laboratórios, os Chromebooks, o próprio smartphone do aluno pode utilizar também, certo? E aí, como conclusão, né, nós temos justamente a premissa de que as ciências humanas deixam de ser, tá, apenas teoria para se tornarem ferramentas vivas de cidadania, ética e transformação na realidade de cada jovem paraense, em todos os territórios paraenses, em todos os municípios paraenses, certo? Então, esse é o grande objetivo desse nosso novo componente curricular, que está presente também nesse nosso novo desenho curricular que a SEDUC disponibilizou para nós e, claro, aprovado pelo Conselho Estadual de Educação. Então, agradeço pela atenção e um grande abraço e desejo a todos nós um grande ano letivo de 2026 e que em agosto nós tenhamos o resultado que nós esperamos da prova IDEB, do SAEB, que nós tivemos ano passado e assim nós comemorarmos no Dia dos Professores que nós faremos uma grande festa da DRE Paraupebas. Um grande abraço a todos e até a próxima.